Que a graça, a paz e a presença do Senhor estejam com você. Bem-vindos a mais um devocional Oração da Noite. Hoje estaremos meditando na palavra escrita no livro aos Romanos, no capítulo de número 10, versículo 4, que assim nos revela: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém. Quando contemplamos este escrito, aqui nos vem a lembrança de uma grandiosa verdade. Jesus Cristo, ele cumpriu perfeitamente a lei. Isso é uma característica de algo que nenhum outro ser humano conseguiu ou jamais conseguiria fazer. Jesus, ele foi gerado sem pecado. Ele viveu sem pecado. E ele obedeceu em tudo ao Pai. E no final, ele ainda se ofereceu como o sacrifício perfeito para justificar a você e a mim diante do Senhor. No entanto, esta verdade tão maravilhosa também nos traz uma imensa responsabilidade que é espiritual e profunda. Quando o apóstolo afirma que Cristo é o fim da lei, ele não está dizendo que agora podemos viver sem limites, sem direção, ou pior, que o pecado deixou de ser um problema em nós. Não. O que ele está nos mostrando é que a justiça não vem mais pelas boas obras, mas pela fé em Jesus. Contudo, essa fé verdadeira, ela deve transformar o coração. E um coração, quando está transformado, ele não deseja viver na velha vida de pecado. Jesus Cristo cumpriu a lei para nos libertar da condenação e não para nos liberar do compromisso com a santidade. A graça não é permissão para pecar. A graça é o poder que Deus nos dá para que possamos vencer o pecado. A palavra, ela é muito clara. O pecado mata. Ele mata a sensibilidade espiritual, mata o relacionamento com Deus, mata a paz, mata o propósito. Ele simplesmente consegue nos afastar daquele que é a própria vida. Por isso, mesmo vivendo debaixo da graça, precisamos lembrar que cada escolha que fazemos abre portas. E elas podem ser abertas para a vida ou para a morte. Ser salvo pela fé não significa viver de qualquer maneira. Significa que agora temos a Cristo como nosso fundamento, como nossa direção e também aquele que nos dá força. Significa também dizer que o Espírito Santo é quem nos capacita a afirmar não ao pecado e sim à vontade do Senhor. Significa que pertencemos a um novo reino e nesse reino a santidade, ela não é uma opção,
mas é o fruto natural de quem foi alcançado pela graça. Então, esta graça que hoje nos envolve, e ela é quem nos salva mediante a fé em Cristo, deve ser mantida de maneira totalmente limpa, íntegra e principalmente alinhada com o coração de Deus. Porque o pecado, ele continua sendo mortal, mas Cristo é a vida. E saiba, minha irmã e meu irmão, que Cristo vive em você. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado, engrandecido e exaltado, meu Deus, seja o teu nome. Pai, queremos te agradecer. Te agradecer porque Cristo cumpriu a lei que nós jamais conseguiríamos cumprir. Obrigado porque a justiça que vale diante de ti não é a nossa justiça individual, mas a dele, seu Filho. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor usa essa graça para nos dar inteligência e sabedoria e não como desculpa, como muitos fazem, de levar uma vida pecaminosa crendo que estão salvos e que não precisam mais obedecer às suas ordenanças, principalmente a do Decálogo. Continue, ó Deus, purificando nossos corações, fortalecendo as nossas vontades e principalmente abrindo os nossos olhos para percebermos o quanto o pecado destrói. Concede-nos agora, ó Deus, uma noite de sono restaurador plena e completa na Tua presença. E que ao despertar daqui a pouco para mais um dia, estejamos renovados, redimidos, revigorados por esta graça abundante que é derramada sobre nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.